Olá turminha, tudo bem com vocês? Tio Igor de volta, já com a saúde recuperada, 100%, graças a Deus. Vamos lá então estudar um pouquinho de história hoje, né? O assunto nosso, para quem vai acompanhar aí de casa, é a Primeira Guerra Mundial, o mundo em conflito, tá bom? Isso no comecinho do século passado, anos 1914 até 1918, tá bom? Vamos lá então. Para entender um pouquinho antes o que levou a esta guerra, vamos saber como vivia a Europa no começo do século XX. Havia a chamada Belle Époque, a Bela Época, né? Uma época de prosperidade e também de avanços tecnológicos no continente, como o cinema e a fotografia. Uma época muito boa de crescimento realmente lá na Europa. Mas em meio a esse crescimento, a essa paz e harmonia, alguns países já previam que haveria uma guerra mais à frente. E a partir daí já foram se preparando. Como? Comprando munições, armas e remédios. A isso foi dado o nome de paz armada, né? Eles já sabiam que haveria uma guerra e começaram então já a se preparar para quando houvesse realmente a eclosão da guerra, já tivessem então preparados, portanto, para poder guerrear, tá? Então tivemos, portanto, aí uma paz armada, uma paz, digamos, disfarçada, né? Vamos lá então. Mas o que levou a esta guerra? Alguns motivos. Um deles, disputas imperialistas. Potências europeias buscavam o quê? Matérias-primas na África e também na Ásia. Buscavam exercer o neo que significa novo, neocolonialismo, justificando que iriam levar civilização às nações inferiores. Olha só o discurso o discurso, né, de que era imperialista, de que o seu país era superior àquele outro, né? Isso já gerou um pouquinho de revolta, né? Uma visão um pouco racista de outro país, tá bom? Houve também a revolta de países que estavam atrasados com relação à sua indústria, como Itália, Alemanha e Japão. Já ficaram um pouco puto da vida aí com relação a esse processo, que estavam atrasados e aí queriam crescimento, mas não tiveram ainda. Por isso, já pensavam aí numa possível guerra, se revoltaram a esses países para poder então, em seguida, eclodir esta guerra, a Primeira Guerra Mundial, tá? Revolta, portanto, de países como Itália, Alemanha e Japão, que tinham a sua indústria atrasada. Vamos lá. Mais alguns motivos. Nacionalismo exacerbado, ou seja, exagerado. A ideia de que o meu país europeu ele é muito melhor do que o seu, é superior. E para isso, para mostrar que nós somos superiores, vamos fazer uma guerra, né? Isso já também deixou uma galerinha um pouco com raiva, raivosa aí, meio puta da vida, porque poxa, meu país é menor que o seu? Como assim? Que, né? Essa coisa de ser melhor, superior do que o outro país, isso também gerou um pouquinho de revolta com relação a isso, né? Isso se chama de nacionalismo exacerbado. Havia também os povos croatas e romenos que queriam independência numa região chamada de Balcãs, que era dominada pelo Império Austro-Húngaro e também pelo Império Turco-Otomano. Outro motivo para essa guerra, né? E também tivemos aí a rivalidade entre países, principalmente quem? A Alemanha com o resto do continente. A Alemanha era rival da França e especialmente da Grã-Bretanha. Por quê? Porque a Grã-Bretanha era a maior potência exportadora, tinha a maior marinha e tinha, colônias. Isso mesmo. A Alemanha, olha que a Alemanha de olho. A Alemanha viu que a Grã-Bretanha tinha colônias, se interessou e podia muito bem tomar para si as colônias, né? Podia então exercer o chamado imperialismo. Portanto, isso já também foi um motivo importante para que a guerra acontecesse, tá bom? Mas também tivemos aí nesse processo a Rússia e a Sérvia, que exerciam o chamado pan-eslavismo. Eles queriam então juntar os povos eslavos em um só território, mas para isso eles tinham que fazer o quê? Invadir, tomar as terras do Império Austro-Húngaro e também do Império Otomano, ok? Então, resumindo aqui embaixo, quem queria o quê? A França queria de volta a terra Alsácia-Lorena que a Alemanha havia tomado deles, né? Queria de volta esse territóriozinho aqui. A Alemanha queria as colônias da Inglaterra, que vimos há pouco. Já a Rússia e a Sérvia queriam partes, né, territórios do Império Austro-Húngaro e também do Império Turco-Otomano. E a Itália queria
colônias, para poder então colonizar e exercer também o imperialismo. Então nós temos aqui quem queria o que de cada país, e assim foi formada a Tríplice Aliança com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e a Itália, versus, né, a Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra, Rússia e Sérvia. Portanto, a Guerra Mundial ela foi duelada aí pela Tríplice Aliança e pela Tríplice Entente, tá bom? Mas o que levou de fato a esta guerra a começar foi a morte de Francisco Ferdinando por um nacionalista sérvio. Ou seja, esse rapazinho aqui que era sérvio matou Ferdinando, por isso a Áustria e a Hungria começam então a guerra à Sérvia. A Sérvia, que era aliada à Rússia, à Inglaterra e também à França. A Tríplice Entente, né? Muito bem. Então começa aqui de fato a Primeira Guerra Mundial em 1914, ok? Que teve 3 fases. Guerra de movimento. A Alemanha começa um ataque muito forte com relação aos países adversários, ou seja, esses países ficavam na retaguarda esperando aí a Alemanha chegar, a Alemanha atacar, e se organizavam, viviam em trincheiras, buracos no chão, onde eles também lá se alimentavam. Por isso ficou chamada de guerra de movimento. A Alemanha em direção aos adversários. Fase 2. A guerra de posição. Batalha um pouquinho mais estática, cada um no seu local, né, sem muito avanço de territórios, mas aí com as trincheiras do pessoal lá vivendo, repito, nessa região, nesses buracos, né, onde lá se alimentavam. Portanto, nós temos aí essas fases. E a fase 3, a Rússia saindo da guerra em 17, dando lugar aos Estados Unidos, tá bom? Vamos lá então. A Itália que esteve na Tríplice Aliança, querendo o quê? Colônias, né? Ela ficou neutra. Como assim? Eu apoio a Alemanha. Só vou me meter nessa guerra se a Alemanha for atacada. Se não for, fico na minha. E assim fez. A Alemanha não foi tão atacada, a Itália ficou na dela neutra. Mas a Grã-Bretanha ofereceu territórios à Itália, que ficavam na Ásia e também na África. Por isso, a Itália mudou de lado, foi para a Tríplice Entente, deixou a aliança e foi para a Entente, ok? Então a Itália traiu, digamos assim, a Tríplice Aliança, tá bom? E em 18 termina, portanto, a guerra após 4 anos. Quem vence? A Tríplice Entente, que eram quem? Reforçando. França, Inglaterra, a Sérvia e no lugar da Rússia, os Estados Unidos venceram, portanto, a Primeira Guerra Mundial. A partir daí, eles fizeram então o chamado Tratado de Versalhes, ou seja, que impunha aos países derrotados algumas punições. Ou seja, houve este acordo assinado de Versalhes, onde a Alemanha foi tida como a principal culpada por esta guerra. Por isso, pagou indenizações aos países vencedores e também teve que reduzir a sua tropa militar e também a quantidade de armas que havia no país, como consequência, né, como castigo, digamos assim, por ter liderado, digamos, a guerra, tá? A Primeira Guerra Mundial. Após isso também foi criado o quê? A Liga das Nações, para poder dar aí uma paz, né, entre os países. Essa liga é como se fosse a ONU dos dias de hoje, né, para tentar então trazer paz, o que não houve na época, mas isso a gente comenta um pouquinho depois, tá bom? Vamos lá então, as consequências da Primeira Guerra Mundial, isso aqui é questão de prova, hein? Vamos lá. Houve 10 milhões de mortes em 4 anos, com 20 milhões de feridos. A maioria deles, das vítimas, eram homens jovens, né? Cidades destruídas na Europa e sem serviços básicos como água, né? Houve também coisa positiva aí. Avanço na medicina, as mulheres que começaram então a trabalhar, né, a se inserir no mercado de trabalho. E aí quem é que ganha então a grande potência mundial, que se torna a potência mundial? Os Estados Unidos, né? Ricos, e a Europa em um processo de empobrecimento, de enfraquecimento comercial. Os Estados Unidos então começam aí a serem aí os países mais desenvolvidos, né, com a potência mundial, enquanto a Europa passa a ficar mais pobre. E por fim, o fim dos grandes impérios, né, e que começam então aí a criar novos países, ok? Pessoal, nossa aula de hoje foi essa, tá? Quem tem alguma dúvida aí pode depois repetir o vídeo ou me procurar no privado, que eu estou aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Atividade de casa é essa, beijo do tio e até a aula que vem.
Obrigadão.